palavra se encontra em Jeremias, capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. A palavra ela se encontra em Jeremias. Jeremias ele pregou num momento um pouco antes da queda ali de Israel perante o governo da Babilônia e se estendeu um pouco ainda no exílio, ali quando eles foram levados para a Babilônia. Jeremias então ele pregou no momento onde Israel estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, momento em que alguns levitas tinham largado a sua tribo de Levi para irem para o Reino do Norte, já que no sul ficaram ali Benjamim, Judá e alguns levitas remanescentes. Então isso foi uma divisão do povo de Israel, e a palavra deixa bem claro que quando o povo se divide, ele tende a ser destruído, e foi o que aconteceu com Israel. E pelos reis, por Israel ter buscado faces de outros deuses, por ter se desviado do caminho do Senhor, Deus ele permite que Israel caísse nas mãos da Babilônia. E no momento onde politicamente, belicamente, né, de modo militar, podemos dizer, no sentido religioso, dizendo no bom sentido religioso, né, Israel estava totalmente fora do padrão, fora de um acordo, fora de uma forma que Israel desagradava a Deus em tudo que fazia, de forma que Israel estava totalmente destruído em todos os aspectos de que uma nação teria ali. Israel não tinha base nenhuma para uma batalha, Israel não tinha estrutura para adorar a Deus, Israel não tinha estrutura política de divisão de setores, enfim, Israel estava totalmente perdido. E é nesse contexto que Jeremias ele prega. Ele prega um Israel totalmente dividido, um Israel destruído. E quando ele vai pregando, Jeremias, ele certamente passa pela cabeça de Jeremias de que era gota d'água, né? De que não tinha mais chance para Israel, de que aquilo ali era o fim. E quando Deus fala com Jeremias, olha Jeremias, eu quero falar contigo. Jeremias ele se levanta e Deus fala a Jeremias, vai até a casa do oleiro. E o oleiro é o homem que faz vasos. Essa profissão ainda existe nos dias de hoje, mas é bem comum. Hoje é tudo mais industrializado, mas na época era uma época mais manual. O oleiro ele fazia os seus vasos, às vezes fazia seus vasos nas suas obras de artesão, pela manhã, à tarde. Era comum também de fazer à noite, onde quando pela manhã já iniciava ali os comércios, os vasos eles já estariam à disposição, vasos novos. E um detalhe do oleiro é que se houvesse algum vaso quebrado, ele tinha a capacidade de pegar aquele vaso quebrado, aquela matéria-prima que, entre aspas, tinha sido perdida, e ele conseguia reaproveitar aquela mão de obra, aquela matéria-prima, ele conseguia aproveitar aquilo que havia sido perdido. E Deus fala com Jeremias, será, Jeremias, que eu não posso fazer o mesmo? Eu posso fazer o mesmo com o povo de Israel. Então Jeremias ele começa a entender de uma maneira meio que parabólica, por parábolas, né? De que Deus ele é o oleiro. E uma característica é que aquilo que está perdido e quebrado, ele tem poder de restaurar. Só que Jeremias tinha que entender que o poder restaurador de Deus, ele opera, esse oleiro, que é o oleiro celestial, o Senhor, esse oleiro ele trabalha assim como aquele oleiro que Jeremias tinha visto. Ou seja, é no tempo
dele e ele faz o que ele bem quer realizar. Ele faz a vontade dele no tempo dele. Então Jeremias ele tinha que entender duas coisas: de que Deus ele tinha poder para realizar uma transformação em Israel e de que haveria de passar um tempo para que ele realizasse aquela obra. Que todo aquele processo de dor, de amadurecimento que Israel ia passar na Babilônia, nada mais era do que as mãos do olheiro trabalhando no povo de Deus. E profeticamente, para as nossas vidas, isso aponta também nas nossas vidas de que às vezes nós passamos por problemas, situações em nossas vidas, de que nós não entendemos que o oleiro ele está trabalhando. É lógico que por algumas vezes o homem ele passa por necessidades, problemas, por própria culpa dele mesmo, por escolhas erradas que ele tenha cometido. Mas por diversas vezes ele pode estar sendo moldado por Deus. Na verdade, ali, Jó ele foi moldado por Deus. Jó, por tudo que passou, na verdade, eram as mãos de Deus justificando, dando uma experiência de justificação, assim como a Bíblia diz. Então, Jó estava passando por esse momento de justificação. E Jeremias, então, ele entende de que o Senhor ele poderia realizar aquilo em Israel. E hoje nós entendemos de que Deus ele tem o mesmo poder para realizar a restauração do vaso que foi quebrado, de restaurar as nossas vidas, as famílias, os casais, a relação de pai e mãe com filhos, a relação nossa como ovelhas de Deus. Seja qual for a relação, o relacionamento que está quebrado, o oleiro, ele tem poder. E a certeza de Jeremias era que quando ele se levantasse, ele ia chegar na casa e o oleiro ia estar trabalhando. E a certeza que nós temos é que quando nós vamos à casa do oleiro, ele está trabalhando. E a casa do oleiro não é somente a igreja. Certamente ele é a casa do oleiro onde ele trabalha. Mas Deus não dorme. Então, a certeza é que quando nós nos ajoelhamos, nós fechamos nossos olhos, encurvamos nossas frontes, oramos a Deus, nós estamos indo à casa do oleiro. E quando nós vamos à casa do oleiro, a gente olha e o oleiro nunca está descansando. O oleiro está sempre trabalhando, o oleiro está sempre moldando o vaso. Chegou o vaso quebrado, ele pega o vaso quebrado, transforma em vaso novo. Só que existe uma fila. Nessa fila de trabalho ele vai executando, ele tem o tempo dele. Ele pode te abençoar hoje, pode te abençoar daqui a 10 dias, pode te abençoar daqui a 20 dias. Mas na expectativa de que nós, na casa do oleiro, nós estamos sendo bem cuidados. Essa é a palavra. Deus te abençoe.